O programa Baú da Câmara quer compartilhar com você as conquistas e as memórias de pessoas que fazem parte da história da sociedade lagiana. Hoje iremos conhecer um pouco mais da trajetória de Licurgo Costa, através de um audiovisual produzido pela TV Câmara Lages, apresentado pelo jornalista Paulo Chagas no ano de 2002. Escrever um texto biográfico que possa definir quem foi Licurgo Costa pode até parecer algo simples, mas não é. Por isso, acredito não fazer mal nenhum começar este documentário usando as próprias palavras dele, num dia em que redigiu sua resumida biografia. Apenas tomo a liberdade de fazer da minha voz a dele. Nasci no começo do século XX, em Lages, que era então, como já contei em algumas páginas de nostalgias e ternuras, nos seus presumíveis 2.000 habitantes, a metrópole do agreste catarinense, também conhecida pela denominação vulgar de região serrana. Ali fiz meus estudos preliminares, seguidos dos ginasiais em Florianópolis, uma capital modesta, quase humilde, porém tão acolhedora nas paisagens naturais e urbanas quanto no convívio de seus habitantes, que falavam para nós de serra acima um ameno dialeto, levemente cantado, como o dos pescadores açorianos. Aos 16 anos já estava no Rio de Janeiro, envolvido com jornais, estudos e, evidentemente, com aquela boemia que impregnava a efervescente e temerária atmosfera da vida carioca. E até nem sei onde arranjava tempo para escrever, como escrevi uns 3 livros e fazer incontáveis relações com celebridades da época, e ainda viajar algumas vezes para o estrangeiro. Em decorrência das viagens, um dia resolvi ganhar o mundo via Itamaraty e andei morando no México, Portugal, Itália, Estados Unidos, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, Uruguai e Argentina. De onde, após 30 anos de levitações, surpreendido pela abominável aposentadoria por limite de idade, quando famosos médicos atestavam minha idade biológica, era de escassos 40 anos. Deliberei retornar aos encantos de minha doce terra natal, Lages, para matar aquelas saudades que nunca me abandonaram. E ali passei larga temporada na minha fazenda São Roque, de bombacha, chimarrão e a convivência filial com os nobres pinheiros que me rodeavam. Mas um dia nasci na invencível de Ciganhar, depois de haver escrito ali os 4 volumes de Continente das Lagens, pretexteando fugir o frio invernal, viajei serra abaixo para morar em Florianópolis, de novo na ilha capital. E que na carriere de uma vida premiada pela convivência com quase tudo o que o mundo oferece de belo, envolvente e fascinante, deverá ser meu último posto. E Florianópolis, como ele realmente disse, acabou sendo mesmo seu último posto. Antes, porém, pôde desfrutar de muitos outros momentos de sua vida, tendo participação direta da história literária catarinense e brasileira, escrevendo 21 livros. Na Academia Catarinense de Letras, taxado pelos colegas como um dos mais ilustres membros, Licurgo Costa ocupava a cadeira de número 37.
1937. Era um diplomata. Os demais acadêmicos tinham orgulho de sentarem ao seu lado. Este relato está entre outros fatos relevantes descritos pelo próprio presidente hoje da Academia Catarinense de Letras, Pascoal Apóstolo Pizzica. Licurgo Costa foi um exemplo, um homem notável, que engrandeceu demais o nome da Academia Catarinense de Letras. Nós guardamos com muita saudade o nome do Licurgo Costa e temos noção da importância do Licurgo Costa na literatura catarinense. Licurgo Costa foi embaixador, percorreu o mundo inteiro, era um homem muito preparado, notável. Quando ele completou 70 anos de idade, ele foi aposentado compulsoriamente como embaixador no Uruguai, veio para Lages, escreveu os 4 volumes do Continente das Lages, depois ele veio para Florianópolis. Chegou em Florianópolis, sem modéstia nenhuma, com aquela notável erudição e cultura dele, dizendo o seguinte: eu preciso ambiente para conversar, para viver. Ele era um homem muito preparado e esse ambiente ele encontrou no Instituto Histórico e aqui na Academia. Ele foi buscar, no conforto dos outros 40 acadêmicos, o ambiente de pessoas notáveis e cultas para conversar e trocar ideias. Ele se projetou logo aqui na Academia Catarinense de Letras como um homem notável, como um homem do mundo, um homem que tinha um cérebro privilegiado, uma cultura imensa e, além disso, era um homem que sabia escrever muito bem. Ele tinha um estilo, o estilo dele era veludado, ele sabia completar o pensamento dele. Isso tudo empolgou e fez com que toda a Academia tivesse admiração por ele. E logo na entrada da Academia Catarinense de Letras, nós já encontramos um dos maiores vestígios da presença do escritor Licurgo Costa, como esta loja de livros, nominada por ele e fundada há cerca de 5 anos. Logicamente, não poderiam faltar também alguns de seus livros, e aqui estão 2, 3 discursos e o Embaixador de Ariel. Além da Academia Catarinense de Letras, Licurgo Costa teve passagem pelo Instituto Histórico Geográfico, um espaço muito valorizado por ele, no qual também deixou a sua contribuição. Ele vinha aqui no Instituto praticamente de 2 em 2 dias, ele estava aqui. Nós temos reunião toda quarta-feira, ele toda quarta-feira estava aqui, todo o evento que o Instituto fizesse estava aqui. Então, deu para todos nós que vivíamos com ele mais de perto aqui, uma experiência também muito interessante, né? Porque ele aquele homem pacato que era, aquele homem às vezes calado, trazia consigo dentro uma experiência muito grande. E foi em seu apartamento no centro de Florianópolis, cercado de belas artes oriundas de muitos lugares por onde passou no seu período de atividades profissionais, que Licurgo Costa desfrutou seus últimos dias de vida. Nestas fotos com os amigos, num dos raros momentos em que permitiu ser fotografado com roupas íntimas em pleno convívio familiar. Foi também neste ambiente em que ele começou a escrever o que seria o seu último livro, 14 de junho, 8 décadas de uma vida gloriosa, assessorado de perto pela jornalista Jonilda Wagner. O escritor lagiano, mesmo doente, mas sem perder o controle de suas ações, mantinha-se exigente e criterioso. Ele queria o melhor possível para a editoração final do livro. Ele era também extremamente profissional, uma pessoa galante, um escritor incomparável.
e me prestigiou muito o fato, me deixou extremamente feliz, o fato de poder gozar da sua amizade. Foram 2 anos e meio, mas valeram uma eternidade, e de poder também assimilar os seus conceitos, as suas técnicas, as instruções que ele nos dava, as orientações a respeito de como se fazia na vida, no fazer literário, na vida de escritor. E ele norteou a vida dele uma frase que é característica e que está no livro do Clube 14, a vitória é feita do material dos nossos sonhos. Infelizmente, próximo ao lançamento da obra, Licurgo Costa não resistiu e acabou falecendo no dia 12 de julho de 2002. Antes, porém, aprovou a formatação do livro sobre a história do Clube 14 de Junho e autorizou a sua impressão. Alguns meses depois, na solenidade de lançamento do livro, inúmeras autoridades e convidados especiais estiveram presentes no clube. Na ocasião, estiveram também presentes a esposa, Dona Suzy, e a única filha, Lilian. Acho que é importante. Comigo ele levou uma vida ótima. Só senti que ele morreu. Nós tínhamos muitos anos ainda para viver em paz. É triste, sabe? Eu estou sozinha, né? Estou acostumada a estar com ele em tudo. Nós vivíamos um para o outro. De repente acontece isso. Eu me senti mal. Ainda me sinto abandonada. Queria muito bem a sua terra e os seus habitantes, toda a vida. Era importante isso para ele. Santa Catarina, né? Mas é triste a gente viver sozinho. Me lembro de uma frase do Garcia Marques, nos 100 Anos de Solidão, não é que eu acho que ele se aplica muito, que ele diz que a vida de uma pessoa não é o que ela conhece, senão que é como ela vive e o que ela lembra. E na vida dele foi muita vivência e a forma que ele lembrou das coisas, né? Como ele encarou tudo com o sentido do humor, não é? Com uma grande bondade também, não é? Com os outros, quer dizer. E ele, quando escreveu as minhas memórias, ele disse: bom, na realidade eu estou falando de gente que eu encontrei, não estou falando de mim. É como falar de si mesmo, não? Porque você, não sei, não? Atrai as pessoas pela forma de ser, não é? Pelo que tem a dar, pelo que, enfim. Você como filha, na verdade, você sabe que ele foi e é até hoje uma pessoa muito importante na nossa memória. Como filha, como você se sente nisso tudo? Bom, olha, eu acho que a gente sempre se sente um pouco surpreendida, não porque não pense que o pai da gente tenha valores e saiba que ele tem, senão porque a gente também, às vezes, esquece, digamos, ou não fixa a generosidade dos outros, né? Então sempre é uma surpresa muito bonita, muito grata, né? A vida de Licurgo Costa é um exemplo para todos nós serranos, né, pela sua luta incansável, né, em benefício da vida, da história, enfim, do desenvolvimento de toda a nossa região. Este notável homem que tive a felicidade de ser seu sobrinho e também afilhado, nos seus 40 anos que se afastou aqui da nossa vida, ele, quando retornou do exterior, ele soube dedicar toda a sua inteligência, todo o seu tempo para revigorar
toda aquela força que ele gostaria de fazer por sua terra natal. E, sem dúvida nenhuma, o seu trabalho, seu grande trabalho histórico, as suas grandes intervenções em favor da nossa terra são um exemplo disso. Ele foi um personagem destacado, né? E foi, de certa forma, um privilegiado, porque ele foi agente da história, ele nasceu numa família que protagonizou todos os principais fatos da história da nossa cidade. Então, ele foi um homem do mundo, conheceu o mundo inteiro, foi representante do Brasil em diversos países, nos representou em situações muito importantes e ele se destacou sempre. E o mais importante é que no final da sua jornada ele voltou para Lages e começou a promover a nossa cidade. Começou a trazer fatos históricos e tornando eles de conhecimento público. O livro O Continente das Lages é uma das melhores peças de promoção de uma cidade. E a narrativa dele é realmente extraordinária. Então, eu tive o privilégio de conhecer e de conviver por um período com ele e aprender muito. Eu respeitava muito e admirava extraordinariamente o Dr. Licurgo, porque ele realmente era uma pessoa brilhante. A sua lucidez, o seu conhecimento, a sua cultura, a sua vivência, era uma das pessoas mais destacadas, foi uma das pessoas mais destacadas que eu conheci na minha vida. Além de Licurgo Costa ser um excepcional escritor, ser uma pessoa da região, né, um fazendeiro conceituado, um grande pesquisador, foi, sem dúvida nenhuma, uma figura extraordinária. Eu acho que Santa Catarina tem uma honra muito grande de ter Licurgo Costa como seu filho. E o Brasil também, pela sua forma, pela sua postura, pela sua coerência, e ser um profundo conhecedor de toda a história de Santa Catarina, principalmente dos Campos de Lages, né? Toda a região, o Licurgo Costa era um profundo conhecedor. Portanto, eu entendo que Licurgo Costa faz parte da história de Santa Catarina. A iniciativa foi um compromisso que nós tivemos com o presidente da Academia Catarinense de Letras em homenagear Licurgo Costa. Como nós tínhamos necessidade de criar uma comenda em que premiasse determinadas áreas da sociedade lagiana, nós criamos esta medalha com o nome Licurgo Costa e que irá, uma vez por ano, premiar os destaques na sociedade lagiana na área cultural, social, científica e tecnológica, educacional, saúde, na desportiva, na empresarial, na religiosa, na comunicação social e também na área diplomática. A cada 3 de outubro, a data em que ocorre o natalício de Licurgo Costa, se fará a outorga desta comenda. Então, ela servirá para, assim como nós reconhecemos a importância de Licurgo Costa na literatura e na área diplomática como um destaque lagiano, nós iremos premiar também os destaques nesta área entre os lagianos. Então, a cada 3 de outubro, após uma seleção de um grupo e um corpo de pessoas formado dentro da Câmara de Vereadores, nós iremos escolher as pessoas e as instituições que receberão esta comenda. É com muita emoção que eu falo sobre Licurgo Costa. Todos nós catarinenses podemos nos orgulhar de sermos coestaduanos desta figura ímpar, esta figura singular que reúne humanidade, diplomacia, história, cultura e um amor muito especial à nossa gente e àquilo que caracteriza Santa Catarina e muito especialmente o nosso continente das Lajes. Licurgo Costa deixa para todos nós saudade e orgulho. Saudade da sua figura extraordinária, do seu jeito humano muito especial. E orgulho, porque afinal, nós fizemos parte, de alguma forma, de uma parte da sua vida. E eu, pessoalmente, gostaria de transmitir a todos os que passam a conhecer um pouco de Licurgo Costa, a partir desta iniciativa, que a comunidade de Lages, que a sua Câmara de Vereadores, que
que a sua prefeitura municipal, enfim, que os poderes constituídos de Lages desenvolvem, a partir desta iniciativa, quem estiver tomando conhecimento da vida de Licurgo Costa pode dizer: eu tenho orgulho de ser coestaduano desta grande figura. Licurgo Costa foi brilhante na sua passagem por este plano. Sua vida não passou em branco e ele deixou seu nome na história de Lages. Reveja a entrevista concedida por Licurgo ao jornalista Paulo Marques há mais de 20 anos atrás. Telecâmara, Canal 24, o canal legislativo, o canal da comunidade lajana. Nós vamos, a partir de agora, temos o imenso prazer, em nome do Poder Legislativo Municipal, de recebermos aqui um cidadão lajano ilustre, um cidadão não só lajano, um cidadão não só catarinense, mas cidadão do mundo, porque como embaixador ele percorreu grande parte do mundo representando não só Lages, mas também o nosso país. Embaixador e, acima de tudo, também escritor, com várias obras publicadas não só no Brasil, mas também no exterior, mas ele tem uma característica peculiar. Ao mesmo tempo em que ele passava parte do tempo longe de sua cidade natal, Lages, ele também tinha um amor por essa terra e escreveu muitas crônicas, muitos livros, como esse pequeno que eu tenho aqui, Otacílio Costa, Uma Vida a Serviço da Comunidade, e o mais importante, O Continente das Lages, de 1982, em 4 volumes. É o escritor, embaixador, enfim, uma pessoa, cidadão do mundo, Licurgo Costa. Para o Licurgo, é um prazer para nós tê-lo aqui conosco. A partir de agora, para nós podemos, através de uma conversa informal, conversarmos um pouco sobre a sua parte de escritor, o seu dom de escritor. É um prazer nosso. O prazer é meu. O seu é grande, o meu deverá ser igual ao seu. E eu tenho também uma grande honra, uma grande satisfação em ser um dos participantes desta iniciativa da Câmara Municipal de Lages, criando o seu sistema de televisão, o que é um grande progresso e um exemplo para as outras câmaras também. Acho, sobretudo, uma coisa utilíssima. Quanto à minha vida, ela se caracteriza mais pelo esforço de trabalhar, pela preocupação de não deixar de trabalhar, do que por outra coisa qualquer. O Continente das Lages, por exemplo, com seus 4 volumes e abrangendo a história desde a história da pré-fundação de Lages até o ano de 1982, é a maior história de um município brasileiro até hoje escrita. Quer dizer, de 5.600 municípios brasileiros, Lages é o que tem a maior história escrita, né? E agora estamos já tratando com certa possibilidade de êxito de fazer a 2ª edição do livro, atualizando até este ano de 1998. Mas, doutor Licurgo, eu gostaria que nos falasse um pouco sobre o seu trabalho de pesquisa, porque o senhor é uma pessoa que esteve a maior parte do seu tempo fora da cidade de Lages. E seria até normal que uma pessoa que sai muito tempo e que é cidadão do mundo não se voltasse para as suas origens. Como é que o senhor explicasse um pouco desse seu amor pelas coisas da sua cidade, pelas coisas da sua gente? Aí é uma coisa que eu às vezes fico mesmo pensando, examinando a minha vida, se bem que não sou muito afim de tratar de assuntos que não têm maior transcendência, e a minha vida não tem. Mas de vez em quando, nos momentos de insônia e tudo isso, a gente fica fazendo um inventário, repassando o que é que fez na vida, não é? E às vezes fica até admirado de como é que eu consegui, com tantas obrigações que tinha, trabalhando às vezes em embaixadas trabalhosíssimas, como nos Estados Unidos, na Itália, na Espanha, em Portugal, na Argentina, ainda consegui tempo para escrever, né? Parece que havia aí uma velocidade adquirida da parte da família, porque o meu avô, João Costa, foi talvez dos primeiros escritores lajanos.
João Costa tem um livro de memórias que está comigo, os originais estão comigo, ele, num caderno, aqueles cadernos antigos de armazém, de tudo, ele escreveu 198 páginas, com uma letra pequenina, mas legível, contando a história de Lages do tempo em que ele atuou como secretário-geral do Partido Conservador, desde 1880 até 1905, mais ou menos. Existe a possibilidade de ser publicado essas memórias? A possibilidade há, e cada vez que alguém pega esse livro, um outro dia ainda, o presidente do Instituto Histórico de Santa Catarina, o Carlos Humberto, eu dei para ler o livro, ele disse, mas isso é um livro formidável para publicar, como é que a gente não publica? Porque não é fácil você encontrar editores, não é? Hoje, sobretudo, nos pequenos estados, pequeno no sentido de tamanho, de população, nos grandes estados como São Paulo, que é uma verdadeira nação, 32 ou 33 milhões de habitantes, o senhor tem um mercado de livros extraordinário, né? Tão importante no Rio, São Paulo, que essas editoras mais importantes dessas duas cidades quase que nem distribuem os livros para o resto do Brasil. Eu vivo em Florianópolis, onde tem uma representação importante da editora da Siciliana, que é uma das 3 ou 4 grandes editoras do Brasil. Para conseguir um livro da Siciliana, tem que pedir, por favor, para arranjar. E me leva um mês, às vezes, para a gente desenvolver. Né? Depois eles se queixam que o Brasil não tem leitor. Não tem, porque eles não distribuem os livros. Talvez agora com a internet seja um pouquinho mais fácil, doutor. Agora talvez facilite um pouco. Mas já há aí uma teoria de que o livro escrito vai perder muito de eficiência frente à internet, à televisão, essa coisa toda, que ninguém sabe do futuro do livro escrito, não é? Talvez eles tenham razão. Não é? Agora, doutor Licurgo, então eu gostaria que você nos falasse então um pouco sobre isso. O senhor vem de uma família em que já o seu avô era escritor. O meu pai, o Otacílio Costa, ele deixou escrito uns 20 opúsculos, mais ou menos 15, 20 páginas cada um, sobre vários aspectos da vida, discursos dele na Câmara, discursos na Assembleia Legislativa, onde ele foi deputado por várias legislaturas. Ele deixou um documentário muito bom da atuação dele lá. E há coisas que não, por falta de comunicação, hoje você tem a televisão, é uma comunicação imediata. Por exemplo, acontece uma coisa no Rio de Janeiro, na Câmara, o senhor sabe aqui na hora. Né? No tempo que meu pai foi deputado, o avô foi deputado federal, 1947, 48, 49, por aí, não havia isso. Então, na Constituinte, na Assembleia Constituinte, ele se transformou no defensor do municipalismo. Tão importante foi a atuação deste homem lá, que eu tenho uns 10 artigos de jornalistas que não têm nenhuma ligação com Santa Catarina, chamando o Otacílio Costa como o municipalista número 1 daquela... E aqui no seu estado pouco se sabe disso. Ninguém sabe disso, não é? Por falta de meio de comunicação. Tinham jornais e tudo, mas os jornais até que vêm os telegramas, até que as coisas demoram mais. Antigamente, agora não, agora são instantâneos também, não é? De maneira que tem isso. Então, como eu ia dizendo, tinha uma certa velocidade adquirida aí, né? E enchia meu tempo, quando vivia em Lisboa, por exemplo, tinha gosto por isso, sempre gostei de história, sempre gostei de investigação, de fazer pesquisas. Eu pego uns arquivos de Lisboa, Torre do Tombo, Ultramarino, são arquivos fabulosos. A Torre do Tombo tem, parece, 15 quilômetros distantes, 15 quilômetros distantes. Então você entra dentro daquilo, se perde e fica fascinado com aquilo. O Ultramarino, tanto que a história do Brasil, né? A história real do Brasil, talvez esteja contada numa percentagem muito baixa, 20% ou 30%. 70% está lá nesses arquivos que ninguém mexeu. Agora, para você ver como essas coisas são, né? O governo brasileiro, o governador de São Paulo, né? Que foi o Morgado de Mateus, né? Deixou na sua morgadia em Portugal, né?
um documentário fabuloso sobre toda a atuação dele em São Paulo e no sul do Brasil, incluindo Lages e tudo, Paraná, Lages, Curitiba, essa coisa toda. Bem, o governo brasileiro comprou essa documentação há cerca de uns 40 anos. Uma documentação de uns 30 maços dessa grossura, assim, mais ou menos. E onde é que se encontra essa documentação hoje? Essa documentação se encontra na sala de documentos raros da Biblioteca Pública do Rio de Janeiro. E é tão importante que para o senhor consultar esses livros, só consulta na sala do diretor. Por exemplo, a mesa do diretor está ali, aqui tem uma sala de consulta em que o senhor fica consultando, ou está o diretor ou está a secretária dele, para evitar que uma pessoa meta a gilete ali e tire uma parte. Agora, para ver também o interesse disso. Eu creio que fui a primeira pessoa que mexeu nisso. Aquilo estava comprado já há uns 20 anos e estava vivo. Ninguém tinha tocado naquilo. Ali fala principalmente da história da criação da fundação do município de Lages. Detalhes importantíssimos. Fundação de Lages, fundação toda a história da capitania de Santa Catarina, capitania do Paraná, enfim, tudo isso. Agora, doutor Licurgo, gostaria que me falasse também um pouco sobre como é que o senhor faz seu trabalho de pesquisa, porque basicamente esse trabalho de pesquisa, ele exige muito tempo, exige muita dedicação sua, principalmente nessa sua atualização agora, de 82, então, até 1997. Agora, inicialmente, você observe uma coisa. O que falta no Brasil é recursos para essas investigações. Porque o senhor não pode mandar um investigador, né, para Lisboa, para ele ficar 3 meses. Não adianta nada. Em 3 meses ele apenas se familiariza um pouco com o que é o arquivo ultramarino, o Ator de Belém. O arquivo do Ator de Belém. Quer dizer, então, pulando para resumir o assunto, o senhor vai ver o seguinte. Hoje, para o senhor ter a história atual do Brasil, não é através de historiador brasileiro, é através do brasilianista, do americano, que tem uma verba enorme para isso, das grandes universidades. Então pega, para ter uma ideia, o Thomas Skidmore aí, que escreve mais sobre a nossa... O senhor quer uma entrevista, o senhor quer uma biografia do Getúlio? Quem é do Fortes Dulles? Não é daqui, é do Fortes Dulles. O senhor quer o Oswaldo Aranha ou o Skidmore? Né? E assim por diante. O outro, aquele stand-in, não sei como, também é a mesma coisa. Agora, sabe quantos brasilianistas têm registrados no consulado do Brasil em Nova York? Cerca de 380, isso no meu tempo, brasilianistas, só se dedicava a isso. No consulado geral de São Francisco tinha outros 400 ou 500. Nesses 2 consulados só tinha perto de 1000 brasilianistas registrados. Explicando para os telespectadores, são pessoas, são pesquisadores que pesquisam a nossa história e escrevem a nossa história. São esses. Né? Então, para o senhor ter hoje uma noção exata, perfeita da história do Brasil, nesses últimos 80, 90 anos, o senhor tem que recorrer a brasilianista. Agora, é defeito do brasileiro? Não é, não. É defeito que nós não temos messianismo, não temos o messianismo, não temos ninguém que sustente o pesquisador. Né? Eu, por exemplo, quando estava na Espanha, o Macedo Soares, que era ministro do exterior, mandou para lá um pesquisador. Outra coisa, é muito difícil hoje só encontrar um sujeito, um técnico que leia aqueles documentos antigos, porque eles são escritos de uma tal maneira, de uma letra, que nenhum de nós decifra. Mesmo português era um pouco Mesmo diferente. português. Antigamente, por exemplo, a Biblioteca Nacional tinha uns 5 ou 6 decifradores. Então, se eu chegava lá, pegava um maço desse de Lages e dizia, olha aqui, decifra essa página. Porque o senhor não decifrava, eu levava 2 dias para decifrar aquilo. Então, vinha o decifrador. Hoje a biblioteca não tem nenhum. Mas a dificuldade é maior ainda. Se quiser decifrar um documento, a biblioteca não tem quem faça. Doutor Licurgo, eu sei também que o senhor está escrevendo, gostaria de saber em que ponto está as suas memórias. Gostaria de saber se brevemente nós teremos a oportunidade de poder ler as suas memórias, que por certo você vai falar também bastante de Lages. Olha, eu já tenho o primeiro volume, está para ser entregue ao editor agora. Eu estou em trato com a editora Peninsular, aqui de Florianópolis, que é muito boa, tem uma distribuição muito boa. E então
dentro de uns poucos dias está decidido o primeiro volume. O segundo já eu tenho pronto. E o terceiro está mais ou menos já na prateleira, pronto para ser arrumado, para ser... Agora, nesse primeiro volume, o interesse maior é aqui de Santa Catarina, porque eu falo muito sobre a minha adolescência, a minha meninice, a minha adolescência aqui em Lages, né, contando histórias sobre personalidades que foram do folclore lajano, líderes daquilo lá, mas se transformaram em personalidades do folclore lajano. Coisas interessantíssimas, por exemplo, a respeito, que não constam de nenhuma história, não é? E que a gente ouviu, por exemplo, muita coisa eu ouvi da minha mãe, Adélia Ramos, que era filha de Belisário Ramos, que era um chefe político importante aqui. E que, por ser a filha mais velha dele, era um hábito antigo isso, ela acompanhava o pai em todas as visitas e tudo, tinha 10 anos, 11 anos, acompanhava o pai aqui e gravava as coisas, porque depois me contava coisas engraçadíssimas, interessantíssimas e tudo sobre isso. Essa parte está no primeiro volume das memórias, que deve dar uns 400 páginas. Eu quero ver se entrego este volume para Peninsular, como eu já disse. Agora, o segundo volume é uma coisa que tem interesse maior para o Brasil inteiro, menos para Santa Catarina. O senhor agora está recebendo um convite do Clube 14 de Lages, um dos clubes mais tradicionais do estado de Santa Catarina, para escrever a história do Clube 14. O senhor já tem muitos dados, inclusive no continente das Lages, mesmo em suas memórias, sobre o Clube 14. O senhor pretende pesquisar um pouco mais? Como é que o senhor vê esse convite que o senhor recebeu, então? Olha, eu já tenho dados muito interessantes sobre isso. Primeiro, já fiz mais ou menos o que na imprensa se chama o boneco do livro, não é? Quantos capítulos, de que trata cada capítulo e tudo. Porque eu tenho um hábito de escrever fazendo espécies de pequenas monografias, não é? Um no continente das Lages. São 26 monografias. Monografias sobre a vida social, como é que o lajano se alimentava, a biografia sobre a vida rural, não é? Os hábitos rurais, assim por diante. Tem 26 capítulos que podem ser publicados separados por monografias. E estou arrumando, articulando essa história do Clube 14 também nessas condições, né? Primeiro, eu faço um estudo sobre os antecedentes dos clubes no mundo, para que o eleitor vá adquirindo interesse para saber, por exemplo, como eram os clubes na Grécia, como eram os clubes na Roma Antiga, não é? Aquelas festas mais ou menos exageradas dele, aquela coisa toda. Depois passo para o que foi o clube na Ibéria, na Espanha, em Portugal, que nós herdamos aqui. Foi o que vieram para cá, os tipos de clubes vieram para cá. Depois passo a história dos clubes. E aí entro nesta parte aqui em Lages, chamando atenção para um dado muito interessante. É que esses clubes se chamavam, pelos estatutos deles, clubes recreativos e literários. Uma coisa curiosa, não é? Ou então literários e recreativos. Não falavam em dança. O primeiro de Lages se chamava Clube Terpsícore, não é? Ora, Terpsícore Terpsícore trata da dança, da literatura, não é? E da música também, um parte para a dança. Então, esse clube não dizia que ele se dedicava nisso, mas presume-se que por ter dado o título de Clube Terpsícore de Lages, ele tratava de literatura, de dança e de música, não é? Foi o primeiro clube que se fundou em Lages. Você me falava também da importância dos clubes sociais para a vida da cidade como um todo, e que em Lages essa característica é muito marcante. Agora, depois nós fundamos, o primeiro clube fundado aqui, que foi o 1º de julho, foi um clube fundado com a finalidade de amainar um certo ressentimento que havia na população decorrente da Revolução de 93, que separou a família entre maragatos de um lado e pica-paus do outro, não é? E essa gente ficou inimizada com aquele temperamento do lajano,
era um temperamento diferente do resto de Santa Catarina. Se há alguém aqui em Santa Catarina de quem se possa falar em identidade de personalidade, é o lajano. Não é o litoriano, o barriga verde, como nós chamamos, não é? Agora, então esse clube foi formado com essa finalidade. Tanto que o Vidal Ramos e o Belisário Ramos, que foram dois idealizadores e fundadores desse clube, convidaram até os adversários para participar do clube. E eles aceitaram o convite? Não aceitaram. Não aceitaram. Fundaram o clube deles lá, separado, continuou a separação. Enquanto esse clube se manteve apolítico, vamos dizer, tratava de fazer os seus bailes, os seus réveillons de fim de ano, o seu carnaval, tudo, e tinha uma biblioteca muito boa, né? Uma biblioteca até curiosa. Por exemplo, quando o sócio do clube custava aparecer, o presidente mandava um bilhete para ele. Senhor Henrique, o senhor não está frequentando a nossa biblioteca, né? O que é que está acontecendo? Veja lá, vai lá. É interessante, então, que consegui pegar esses dados através da biblioteca do clube. E os clubes, naquela época, então, tinham as suas bibliotecas. Esses são os fatos pitorescos que estão aqui sendo levantados nessa entrevista com o escritor Licurgo Costa. Doutor Licurgo, e depois do clube primeiro, qual foi o outro clube que foi fundado na cidade? Bom, depois, quando quiseram politizar demais o clube, então houve aquela separação, 73 dos fundadores do clube, 24 anos depois do clube ser formado, do 1º de junho, eles se separaram e fundaram o 14 de junho, com a candidatura do Otacílio Costa, foi o primeiro presidente. De maneira que foi essa a razão da separação e da criação do 14. E depois disso o 14 foi ganhando uma grande projeção e se transformou, no fundo, numa espécie de escola para os outros que surgiram depois. E que são todos eles clubes de primeiríssima qualidade, primeiríssima categoria, como a gente sabe. E eu acho até que hoje Lages está na frente de todas as cidades de Santa Catarina em matéria de clubes sociais. Não tem, pelo menos em Florianópolis, que é onde há os maiores, mais antigos clubes, né? Como 12 de agosto, Lages está muito acima deles. Né? Ok. Doutor Licurgo, por certo, nós teremos aqui muito mais o que conversar, eu teria muito mais aqui lhe perguntar. Vamos ficar, então, aguardando suas memórias e, por certo, quando do lançamento do primeiro volume, nós voltaremos aqui conversar. Eu agradeço imensamente, em nome do Poder Legislativo Municipal, sua participação e a sua gentileza, então, de podermos conversar um pouco sobre a sua história e a história de Lages. Obrigado pela sua participação. Muito bem. Eu aqui agradeço ter participado. Sempre é grato para mim participar de qualquer coisa em que se fale da história de Lages. Ok. Telecâmara, Canal 24, o canal Legislativo, o canal da comunidade lajana. Conversamos com o escritor Licurgo Costa. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Este foi o Baú da Câmara, um programa idealizado com o objetivo de promover o resgate dos fatos marcantes, valorizar e reconhecer a importância das pessoas, preservando a nossa história. É a TV Câmara, perto de você.